Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te conceda a paz em nome de Jesus. Que o Senhor traga esse refrigério sobre a sua alma, sobre a sua vida, que haja paz no teu casamento, que haja paz no meio da tua casa. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor faça próspero o trabalho das suas mãos, que o Senhor dirija os teus passos, que o Senhor lhe dê discernimento em nome de Jesus. Precisamos de tudo isso, não é, meus irmãos? Tudo isso. Uma caminhada sobre esta terra, precisamos ter comunhão. Precisamos comunhão, meu irmão. Olha, precisamos se ajuntar realmente numa comunhão, unidos numa comunhão, meus irmãos, um só propósito, um só pensamento. Primeiro que nós temos que se ligar em Deus. A nossa natureza, meus irmãos, ela carece de Deus, ela necessita de Deus. Você precisa ter uma comunhão com Deus. A carne não quer, meus irmãos, é uma fadiga, um cansaço. O homem às vezes se esforça um pouco mais no seu físico, cansa. E fora as situações que roubam a sua mente, há um cansaço físico, há um cansaço mental, de toda opressão, de toda angústia e toda inquietação que está no homem. E eu digo, nós precisamos se unir, meu irmão. Sem união não dá. Tem que ter um propósito ligado. Precisa entender que nós estamos em guerra. Nós precisamos lutar contra o adversário. Nosso inimigo. Presta atenção no que o apóstolo Pedro diz, que o nosso adversário, ele está numa atuação 24 horas, meus irmãos, à nossa volta, procurando alguém para tragar. Nós precisamos estar ligados para estarmos combatendo. Eu digo, um dos maiores problemas hoje, imagina um casal no qual tem que batalhar exatamente contra o adversário. E sabe o que o adversário faz? O adversário, ele faz o casal entrar em guerra. Em vez do casal se unir para combater o adversário que entra na vida deles e coloca um contra o outro. Enquanto Satanás continua operando na vida deles, deixa eles se matando com seus sentimentos, uns sentimentos carnais, fracos, né? A natureza humana é tão fraca, cheio de ciúmes, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de razão, meus irmãos. E aí é onde Satanás, ele usa suas armas. Se você não se unir, realmente, entender que você tem que tirar toda essa natureza caída dos sentimentos da fraqueza. Um é orgulho. Orgulho. Nunca quer estar errado. Sempre a culpa é do outro. Quando eu disse, eu não te falei, eu não te disse. Meus irmãos, nós precisamos parar com essas fraquezas carnais. Fraqueza. Principalmente em tempos de dificuldades, né, meu irmão? Aí parece que o negócio desanda. Desanda mesmo, né? Quando diz falta o dinheiro, falta o amor. Falta o amor do mundo é assim, né? O amor do mundo, enquanto as pessoas são desejosas, enquanto as pessoas são atraentes, enquanto há o dinheiro, tá indo tudo bem. É uma questão social, vai tudo bem. Mas quando, meu irmão, as coisas se rugam, as coisas ficam velhas, então se troca por uma coisa mais nova. Quando o dinheiro já está difícil, porque casais, quando estão dinheiro, vão para o restaurante aqui, vão para o restaurante lá, gastam aqui, gastam lá. Mas quando falta o dinheiro, meu irmão, aí tem que dividir o osso. Aí começa realmente os latidos, meus irmãos. A gente tem que entrar no nível que Deus está falando hoje, exatamente dessa desunião que o diabo tem feito na sua vida, no seu lar, no seu casamento. E eu digo, tem gente que precisa realmente entender o que é viver em Deus. Viver em Deus, meus irmãos, não é só ser hipócrita, colocar uma roupagem que é cristã, que vai tudo bem. Não, meus irmãos, não adianta a gente falar da boca para fora, não, eu tenho fé, eu oro, eu creio, mas os seus atos realmente negam essa eficácia. Os seus atos negam essa eficácia. Lá fora você é bom para todo mundo, mas dentro de casa realmente
se transforma. Meu irmão, na vida do cristão não tem transformação. O cristão, ele vive em espírito com Deus, meus irmãos. Ele não se transforma. Sabe quando as pessoas realmente recebem uma entidade nesse centro que é os demônios e se transformam? Tem gente que é mais ou menos assim, se transformam. Meus irmãos, nós temos que ter um coração reto diante de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, dentro do seu casamento, meus irmãos, no meio da tribulação, no meio da fome, no meio da fartura, nós temos que ser o mesmo, nada pode nos mudar, aleluia, porque as tribulações vêm quando há falta, a dificuldade. Imagina um momento agora, você está com as dívidas para pagar, você tem coisa para pagar. Meus irmãos, eu digo que brigar vai piorar. É onde que o diabo quer você realmente. Meus irmãos, nós vivemos por fé. Vem a situação difícil, nós temos que clamar a Deus, nós temos que buscar no Senhor. E temos que se revestir desse espírito de mansidão. O espírito de mansidão, meu irmão. Aleluia. São tantas as palavras, meus irmãos, que nós precisamos entender. O Salmo 66, eu creio que Deus tem uma palavra aqui dentro. Aleluia. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo é as tuas obras. Pela grandeza do teu poder, submeterão a ti os teus inimigos, e todos os moradores da terra o adorarão e te cantarão e cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé, e ali alegramo-nos nele. Ele domina externamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações, e não se exalte os rebeldes. Bendizei, povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que seja abalado os nossos pés. Pois tu, ó Deus, me provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste nas redes e afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxe a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos para pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Ofereci-ei holocausto gorduroso, com incensos de carneiro. Oferecerei novilhos com cabrito. Vinde e ouvi, todos que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66, glória a Deus. Nós vemos aqui um salmo no qual o salmista está dizendo: celebrai com júbilo, celebrai com alegria, celebrai ao Senhor, cantai a glória do seu nome, dai glória ao teu louvor. Dizei quão tremendo és tu, tuas obras, pela grandeza do teu poder, que submeteu a ti os teus inimigos. Aleluia. Nós vemos que Deus é um Deus realmente que ele faz o mar secar para o povo passar, faz o Jordão parar para o povo passar, glória a Deus. Mas também é um Deus, aleluia, ele prova o seu povo, meus irmãos. Amém? Como diz no 66:10, pois tu, Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste como que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Tremendo, hein, meu irmão e minha irmã? Aleluia. Toda prova, ela serve para uma edificação espiritual. Amém? Nós vemos que a prova, meus irmãos, ela tem que ser passada no meio do louvor.
A prova tem que ser passada no meio do regozijo. Alegrai-vos quando estiverem passando pelas tribulações, porque a tribulação, meu irmão, ela está sendo edificada em nossas vidas, está edificando a nossa esperança, a nossa paciência, a nossa longanimidade. Aleluia. E eu digo, nesse tempo de aflição, é tempo de descer na presença de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui que o salmista, aleluia, ele clamou: a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. E ele atendeu. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Meus irmãos, não é tempo de fazer guerra entre a mulher, entre o esposo, entre os filhos, nem entre os irmãos da igreja, meu irmão. Não é tempo de fazer guerra. O que Satanás quer, o nosso próprio exército fica em guerra. Imagina um país como nós estamos hoje, um país tudo dividido, um país onde um critica o outro, um país realmente que parece que um quer ver o outro cair. Eu estou falando isso no mundo cotidiano, o mundo que nós temos aí, meus irmãos. Agora nós vamos falar de uma coisa muito mais excelente, que é o reino dos céus. Nós temos o reino terreno, que é o reino dos homens, meus irmãos, mas nós vamos falar do reino celestial, no qual eu e você pertencemos. Eu e você pertencemos ao reino celestial, meus irmãos. Porque Jesus diz que o nosso reino não é deste lugar. Vivemos nesse reino, temos que orar para que o Senhor ilumine o coração dos homens, para que eles possam realmente ser iluminados e tenham pensamentos bons, tenham sabedoria, meus irmãos. Fora disso, nós não temos que se envolver exatamente mais nada. Nós temos que estar envolvido na obra de Deus. O Senhor nos chamou para ir pregar o reino dos céus. Aleluia. O Senhor nos chamou para irmos e fazermos discípulo. Então nós estamos aqui, meus irmãos, para falar para você que a tua força tem que estar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os homens perdem muito tempo falando de política, discutindo todas as coisas, que isso não leva a nada, meu irmão, não leva a nada. Aleluia. Pelo contrário, causamos dissensões, causamos realmente provocações que não levam a nada, não edifica nada. Você tem que realmente ser usado por Deus, meus irmãos. O que nós precisamos fazer, entender que Deus está nos preparando para nos levar para a eternidade. E eu vou falar, não entra qualquer um lá não, meu irmão. Aleluia. Ali, realmente, os provados que vão entrar. Aqueles realmente, aleluia. Então, o Senhor, Ele nos salva pela graça, por esse favor imerecido, para sermos edificados, meus irmãos. Como casa espiritual. Como casa espiritual, precisamos estar edificados. Agora, quantas pessoas estão há tempos já dentro da igreja, mas elas não são uma casa edificada? A sua casa ainda, a sua vida, é uma vida de turbulência. Você não tem paz. Uma hora você parece que está em paz, daqui a pouco vem o furacão, vem a tempestade, e daqui a pouco você perde o controle, você descontrola tudo, realmente. Fala coisas indevidas, né? Tem coisas indevidas que são faladas, né, meus irmãos? A gente tem que tomar cuidado com as coisas indevidas, senão a gente vai falar igual a mulher de Jó. Quando a mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó, imagina só, que ela foi uma mulher, não só uma passagem ali, porque a gente vai ver só dentro de um versículo falando da mulher de Jó. Mas essa mulher, meus irmãos, ela gerou os filhos de Jó. Essa mulher, ela participou da construção de tudo que Jó tinha. Nós vemos que aquela mulher realmente construiu junto com Jó. Aquela mulher amava os seus filhos. Imagina aquela mulher no momento que passou por toda aquela tribulação. Eu até acredito que aquela mulher, quando Jó realmente oferecia a Deus sacrifícios e orava a Deus, aquela mulher acreditava no Deus de Jó. Mas nós vemos que aquela mulher, ela estava acreditando no Deus ali quando ela só recebia os bens. Muita gente às vezes está vivendo desse jeito, que nós só acreditamos em Deus quando Deus nos abençoa, quando vai tudo bem. Quando vai tudo bem, Deus está na nossa vida. Quando temos a fartura, quando estamos prosperando, Deus é uma bênção, Deus é um Deus abençoador. Mas chega um momento, meus irmãos, que aquela mulher, ela viu realmente sendo destruído tudo aquilo que foi construído. Um momento, ela perde os bens, perde exatamente os filhos, e vê uma
marido no estado totalmente deplorável, com uma enfermidade em todo o seu corpo. Aquela mulher, onde está esse Deus? Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu vou falar, meus irmãos, tem muita gente desse jeito. Tem muita gente, porque quando entra o desespero, quando entra a incerteza, a incredulidade, muitos estão igual a mulher de Jó. Muitos estão igual a mulher de Jó, meus irmãos. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitos podem falar, nem quero mais ir para a igreja. Não dá, ele está indo para a igreja, não está acontecendo nada. Sabe por que não está acontecendo nada? Porque você só é um frequentador de igreja. Você é uma pessoa que não teve uma comunhão, um encontro com Deus. O nascimento, fazer a sua pessoa nascer de Cristo. Fazer essa velha pessoa morrer, essa natureza sua carnal, esses sentimentos caídos, tem que estar mortos. Você precisa nascer de novo. A mulher de Jó também estava passando ali pelo estreito agora. Porque até então, Deus era bênção só enquanto abençoava. Quando Deus parou de abençoar, aí amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Porque Deus já não serve para mais nada, Jó também pode morrer, porque você não serve para mais nada, Jó. Aquela mulher, nem Deus, nem Jó servia para mais nada. Porque Jó perdeu tudo, o Deus dele não podia fazer nada, e Jó estava todo enfermo. E eu digo, minha irmã, onde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? A esperança de Jó estava em Deus. Por isso ele diz, fala tu como uma louca mulher. Jó fala para sua mulher, as tuas palavras são loucura. As tuas palavras são loucura. E aquela mulher não falou mais nada. Meus irmãos, quando Deus permite aprovação, Deus permitiu aprovação na vida de Jó. Satanás não podia tocar na vida dele, não. Mas Satanás requereu. Deus poderia falar, não toque. Ele não ia tocar. Mas Deus diz, vai e não tire a sua vida. Quer dizer, imagina, ele não tirou a vida de Jó, mas ele deixou Jó todo enfermo, que o seu corpo era chagas até o céu da boca, meu irmão. Imagina a dor que esse homem sofreu no seu corpo, mas ainda com toda aquela enfermidade no seu corpo, aquele homem não renunciou a Deus. Aquele homem ainda defendeu a Deus. Foi quando a sua mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse, você está falando loucura. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que realmente reprovar toda loucura. Não podemos aceitar loucura, meu irmão. A loucura tem que ser tirada. A Bíblia diz assim, no Salmo 66, 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha isso. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Atender a iniquidade no coração. Meu. Olha, aonde forma a iniquidade? Aonde forma o pecado, meu irmão? O pecado forma no coração. Aleluia. Jesus diz da onde realmente sai o pecado. O pecado, ele sai do coração, meu irmão. Sai do sentimento. Sai do sentimento. Nós dizemos que a mulher de Jó naquele momento estava com seus sentimentos realmente cheio de iniquidade. Se nós não purificarmos o nosso coração, meu irmão, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você fala de ira, quando você fala de revolta, quando você fala cheio de mágoa, quando você fala mal das pessoas, é porque o coração está cheio de sentimento de inveja, de ira. Nós precisamos realmente tirar todo esse sentimento do coração, meu irmão e minha irmã. Satanás está fazendo você guerrear contra o teu esposo ou contra sua esposa. Satanás está usando os filhos para guerrear no meio do lar. Meus irmãos, um lar tem que ter paz, tem que ser pacificador. Nós somos pacificador, meus irmãos. Se nós não conseguimos ter paz dentro da nossa casa, meus irmãos, aonde você quer ter paz? Aonde você quer ter paz? Aonde você quer ter paz? Talvez dentro de um presídio você quer ter paz? Ou no meio do tráfico de drogas você quer ter paz? Meus irmãos, se num lugar de paz nós não conseguimos ter paz, aonde você vai ter paz? Para muitos, tribulação é uma conta para pagar, é uma situação que não está dando certo ali no momento. Tudo é tribulação. Nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, de passar no meio das tribulações, no meio das dificuldades, no meio das lutas, dando glória a Deus. Vamos passar pela luta, pela todas essas tribulações, dando glória a Deus. Aleluia. Não esqueça, um edifica o outro. Um edifica o outro. O nosso dever é dever de amar. Não deveis nada a ninguém no seu amor. Você deve o amor. Sabe qual que é o teu dever? Você levantar todo dia e edificar o outro. Você tem que levantar e animar o outro. Você tem que levantar exatamente e falar palavras de edificação.
Ainda que o outro esteja realmente abatido, caído, mas as tuas palavras não vão ser palavras de loucura mais não. Porque tem gente que já levanta amaldiçoando o seu dia. Tem gente que já levanta amaldiçoando as pessoas, falando mal. Meus irmãos, nós temos que levantar realmente e falar palavras de edificação espiritual. Nós temos que levantar todo dia, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, pegar esse telefone e ligar. Aleluia. Temos que conversar. O cristão não foi chamado para ficar dentro da caverna, ele foi chamado para estar em comunhão. Meus irmãos, nós não podemos realmente se isolar. Aquele que se isola, meu irmão, ele atenta contra todo o conhecimento e toda a verdade. Nós não podemos ficar isolados, meus irmãos. O cristão é o cristão para estar em todo lugar, falando da glória de Deus. Aleluia. Vamos pegar homens como João Batista, o próprio Senhor Jesus, como Pedro, como Paulo. Você quer uma referência? Eles não paravam, estavam em todos os lugares. O Senhor diz: ide por todas as cidades, pregai o evangelho, e esse evangelho será pregado até o mundo. Já pensou se os cristãos ficassem isolados? Todo mundo quer ficar numa redoma, tomando água de coco dentro da sua casa, meus irmãos. Aleluia. Principalmente dentro do mundo desse, né? Ninguém sai mais pra nada. Sai pra nada, meus irmãos. Um mundo automático, robotizado. Os homens são robotizados. E eu vou falar uma coisa, por causa dessa própria evolução, os homens não pensam mais, meus irmãos. Não tem mais criatividade, não. Nem... Tudo é fácil. Vai lá, olha o que um está fazendo e copia o que o outro está fazendo. Ele não cria nada. Ele só copia. Até a palavra de Deus, meus irmãos. Eu tenho falado muito. Nós temos que aprender uma coisa. Deus quer usar cada um de nós. Aleluia. A mensagem é edificante, a mensagem edifica, mas você precisa buscar sozinho o teu alimento, meu irmão. Você precisa buscar, você precisa ter uma comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa descer na comunhão com Deus, para Deus falar com você. Aleluia. Deus é um Deus particular. Chega um momento que a gente prega. É bom os irmãos estarem em união. Eu creio que toda mensagem, Deus vai falar coisas novas, Deus vai edificar. Mas você tem que ter um particular com Deus, é você e Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que aprender a andar com Deus em todo momento. Temos que aprender a andar com Deus em todo momento. Olha, a mulher de Jó é uma figura que ela aparece, mas eu creio que Jó repreendeu essa mulher, eu creio que essa mulher deve ter pedido perdão a Deus, porque a Bíblia não fala mais nada, amém? Mas no final, a gente vê que Deus abençoa realmente a vida de Jó e ele vai ter novos filhos ali e deve ser com a mesma mulher, porque a Bíblia não fala. Se Deus transformou aquela loucura em bênção, aleluia. Se a mulher teve que realmente passar pela prova e ver a glória de Deus, tem pecados que são perdoados. Jesus diz: todo pecado contra o Filho e o Pai é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não. Nós precisamos entender que se houve perdão, houve, ainda que os nossos pecados, se nós pecarmos, nós temos um advogado na presença de Deus, amém? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é poderoso para nos perdoar. Então eu creio que Deus traz. Tem um momento que nós estamos vivendo de um jeito meio louco, mas o Senhor diz pra gente não ser nécios, ser sábios, amém? Andar como nécios, não andai como os nécios. Temos que andar como sábios, amém? Sabedoria. Então nós precisamos entender, Deus quer fazer as coisas na tua vida, meus irmãos. O vento é para edificação. Até o vento na vida de Jó, toda a situação foi para uma edificação realmente espiritual na vida de Jó. Porque antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas ali os seus olhos contemplaram a presença de Deus. Deus quer fazer você contemplar esta unção dele na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer você contemplar este poder, esta glória de Deus na tua vida. Aleluia. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que ficar firmes. Amém? Não podemos fazer como a mulher de Ló. Agora nós trocamos de Jó para Ló. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou nós vamos olhar para frente, meus irmãos,
e ter a vida eterna, ou nós vamos olhar para trás. Nós não podemos olhar para trás. A mulher de Jó, no momento, olhou para trás, porque ela perdeu tudo e não tinha mais graça a vida dela. Não tinha mais graça, porque ela perdeu todos os bens, os filhos e o seu esposo, tudo enfermo. O que ela esperava da vida? Não esperava mais nada da vida. Jó sem bens nenhum e todo enfermo, não servia para mais nada. E eu digo, meu irmão e minha irmã, tem hora que nós estamos passando por situações sem esperança, como a mulher de Jó, sem esperança. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, parece que não resta mais esperança em parte alguma da nossa vida. Parece que não tem mais esperança. Sabe o que muitos fazem? Se prostram, desanimam. Aí vai atender a iniquidade do coração. O livro de Provérbios 66 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não ouvirá a iniquidade do teu coração. Meus irmãos, quantas iniquidades nós podemos participar? Participar exatamente dos desejos malignos que ainda estão dentro do nosso coração, né? O desejo que está dentro do coração, a palavra está dizendo do coração. Aonde está o teu coração? Ali, realmente, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Nosso tesouro tem que estar no céu. Nosso tesouro tem que estar em Deus. Aleluia. Ali está o nosso tesouro e ali também estará o nosso coração. Aonde está o teu coração, minha irmã? Se o teu coração está em Deus, se o teu coração está na fé no Senhor, você tem que ter um louvor de alegria, minha irmã. Aleluia. Louvor. Não importa a situação que está passando. Tá difícil aí? Vai dando glória a Deus. Tem um pouco de farinha? Vai dando glória a Deus, que Deus multiplica. Tá difícil? Vai dando glória a Deus, meus irmãos. O mais tremendo, meus irmãos, um Deus que pode criar tudo, todo o universo, quando Ele quiser, e desfazer quando Ele quiser, mas é um Deus que realmente Ele olha para as mínimas coisas e o detalhe de cada um, meus irmãos. Ainda que você seja o mais pobre dentre os homens, ainda que nesse momento você tenha só alguns grãozinhos para comer, talvez no teu dia de amanhã ou outro você nem sabe o que vai acontecer, mas você está glorificando a Deus por esses grãozinhos. É isso. Esse é o verdadeiro louvor que sobe. Esse é o verdadeiro louvor que sobe, meu irmão. Aleluia. Porque esse é o louvor da adoração. Porque é fácil adorar a Deus com as mesas cheias, cheio de recurso. Agora, aprenda a louvar a Deus sobre as pequenas coisas, meus irmãos. Aprenda a louvar a Deus por cada alimento que você recebe, por cada suspiro que você recebe. Aprenda a adorar a Deus, meus irmãos, no meio desta batalha. Aprenda a adorar a Deus. Essa é a maior arma que você tem contra o teu adversário. Aprenda a adorar a Deus realmente tendo paz dentro da sua casa, pacificando. Aprenda a adorar a Deus falando para o coração, porque está batido ao meu coração, minha alma espera no Senhor. Não vamos contemplar mais a iniquidade dentro do nosso coração, não, meus irmãos. Não vamos contra o desejo de fazer coisa errada está dentro do nosso coração. Quanto o desejo vem dentro do nosso coração de fazer as coisas erradas, e Deus está contemplando o teu coração. Deus esquadrinha os nossos pensamentos, sonda as intenções do nosso coração. Por isso, meus irmãos, se o nosso coração está carregado de ira, de revolta, de incerteza, porque às vezes você está lá, ai Senhor, eu te amo, eu te louvo, mas o teu coração está tão longe, o teu coração está tão longe de Deus, Deus não vai contemplar a tua oração. A nossa oração ela é contemplada pela certeza da fé. Eu digo, tudo que você pedir, crendo, amém, que já recebeste, crendo que já recebeu, isso é fé, é uma certeza. Agora o que adianta nós orarmos cheio de incertezas dentro do nosso coração, meus irmãos? Vamos orar com fé. Aleluia. Deus falou hoje, coloca o teu exército em compassos. Coloca a tua vida em harmonia dentro desta casa. É tempo hoje de você se unir com sua esposa, com seus filhos e pedir perdão aí dentro desse lar. Aleluia. Porque o inimigo entrou exatamente para trazer confusão. Em vez de você guerrear contra as hostes espirituais malignas, Satanás fez vocês guerrearem na carne um contra o outro. E hoje é dia de bênção. É dia de bênção na tua vida. Porque o inimigo pode ter revertido toda uma ação contra a tua vida e colocado todo esse sentimento. Parece que passou uma tempestade aí. Abalou. Mas Deus é o Deus que passa o manancial de águas vivas e varre, limpa tudo isso e deixou
a tristeza dentro dos corações. Deus é o Deus que tira o abalo, porque Deus é o Deus que faz o perdão acontecer. O Senhor é que passa o manancial e cura as feridas abertas pelo inimigo. É o Senhor que passa dentro da sua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, e te enche, aleluia, te enche deste gozo, desta alegria, e põe a certeza, porque dias melhores virão, diz o Senhor, porque o Senhor te enche desta graça, o Senhor te renova, o Senhor te enche, o Senhor quebra as forças das trevas, aleluia, glória a Deus. Porque tem momentos que nós estamos passando por este vale, por esta dificuldade, mas creia, porque Deus está trazendo tempos melhores, aleluia, porque Deus permite que nós passemos pelos vales, meus irmãos, para que a edificação, a paz. Porque, meus irmãos, tem muita gente que tinha situações dentro do seu coração, estava escondida, mas quando vem a provocação, meu irmão, aí ele descarrega tudo aquilo que estava oculto. Meu irmão e minha irmã, sabe por que ainda aconteceu a briga? Porque aconteceu exatamente tudo isso, porque tinha algo dentro do seu coração ainda que precisava ser tirado. Ele estava escondido, mas ele veio à tona hoje, para mostrar para você o que estava oculto dentro do seu coração, e nós passamos pela prova para que essas coisas que estão ocultas venham aparecer, porque tudo que está oculto vai ser revelado, tudo que está escondido. Muitas pessoas têm mágoa, tristeza, há muitos sentimentos, orgulho que precisam ser tirados, e ele veio para fora hoje, aleluia. E o Senhor vai passando no teu coração, para que você tenha entendimento e discernimento, que essas coisas da velha natureza, que ainda estavam vivas dentro de você, estão mortas, aleluia, e você realmente é uma pessoa que é vivificada pelo Espírito Santo neste dia, e sendo renovada pelo poder, pela glória, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. O Senhor te enche, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que dá vida. Em nome de Jesus, Senhor, que toca naqueles que estão enfermos, que toda enfermidade, Senhor, que está do alto da cabeça, planta dos pés, por teu poder agora que haja cura, meu Pai, toda infecção que está nesse corpo, meu Pai, todo mal, Senhor, Senhor, toca em cada irmão, em cada irmã, que haja vida, que haja cura, em nome de Jesus, e que haja paz dentro desse lar, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abre a porta e o caminho para a tua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, amém? Olha, paz dentro dessa casa, harmonia dentro do seu lugar, glória a Deus, amém? É bom que os irmãos vivam em comunhão, a comunicação dos santos. Deus não criou você para ficar isolado, amém? Glória a Deus. Vai lá no mural, deixa um recado, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.